não gostamos muito de chuva, né? A chuva chega, a gente fica mais intocado. Mas vocês vieram. E Deus vai fazer presente aqui nessa noite. Tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Meu Deus e meu Pai, nesse momento nós estamos na Sua presença. E nós viemos aqui para Te adorar, para cultuar, prestar o nosso culto a Ti. A nossa palavra a Ti é de gratidão. A nossa palavra a Ti nesse momento é de agradecimento. Porque o Senhor tem nos providenciado um dia tão bom. A gente viveu bem, passamos o dia abençoados. E o Senhor tem nos abençoado nesse dia, e o que temos é Te agradecer. Muito obrigado pela vida, muito obrigado, Senhor, pela provisão. E nós estamos aqui para oferecer o nosso culto a Ti, que a Sua presença, o Teu Espírito Santo possa fazer aqui a realidade da Sua presença pode ser sentida por nós. Que a Sua palavra e os hinos que irão ser cantados aqui sejam dirigidos pelo Teu Espírito. E que toda força contrária seja dispersa pelo Seu poder. E que nós possamos ser abençoados aqui nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esposa, a equipe devocional está com a oportunidade de adorar o Senhor com 3 louvores. Só 2, tá? Eu falei 3, mas é 2 pelo ano. Aleluia. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 243 da nossa harpa. Nós abrimos este culto, Ele é o nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitando com doçura, sim, nos enlaces, para ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor ainda com um corinho? Se isso não for amor. Aleluia, Jesus, tu és adorado, Senhor.
deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Até o verso de número 8. Vamos jogar no telão para a gente ler a palavra. Aleluia. Pastor Eliel, mas a pastora Gisele está conosco. Vamos dar aí um bem-vindo para eles. Bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Pastor dirigente da congregação Águas Lindas. Deus abençoe pela a visita, a cooperação aqui com a gente. Glória a Deus. Após a leitura, a gente vai estar tirando um período para orar, tá? Vamos orar. Diz que crente não vive sem oração e sem leitura da palavra, tá bom?
Precisamos orar, tirar tempo para orar. A oração é essencial. A oração ela é primordial na vida do cristão. Paulo fala: eu quero que os irmãos orem em todo lugar, levantando as suas mãos sem ira e sem contenda. É orar, irmãos. Amém? Se não der, a gente vai. Glória a Deus. Final de semana nós temos a nossa escola bíblica dominical, que está uma bênção, e o nosso culto aqui e nas congregações também. Amanhã a maior parte das congregações terá culto, e Deus tem abençoado o povo de Deus. E algumas pessoas dizem assim: pastor, parece que os crentes da sede mingou um pouco. Sim, a gente mingou na aparência, mas aumentou muito os cristãos, tá? O reino de Deus tem que crescer. E eu fico assim um pouco preocupado de saber que no domingo eu tenho congregações em quase todos os setores e não pode ter culto. Uma pessoa descrente não vai sair de lá para vir para cá, né? Então isso é meio complicado. Então vamos estar lendo, não deu certo? Eu vou chamar uma pessoa para estar lendo aqui. Evangelista Moenéias, chega aqui, faz essa leitura, porque estou sem óculos. É o amarelinho da fita amarela. Hã? Até o 8, 3 até o 8. A paz do Senhor, igreja. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a igreja que há na lei, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por Cristo, por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar ao Senhor. Daqui 8 horas, a irmã Rayane prepara um louvor para estar louvando o Senhor. Senhor, ofereço a Ti a minha gratidão, todo o meu louvor em forma de canção, por tudo quanto fizeste por mim. Quando tudo parecia que só restava morte, eu pude sentir as Tuas mãos fortes me sustentando, mostrando a saída. Nada, é uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa, nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. Aleluia, Jesus.
teu nome é com muita razão, porque me destes a salvação, entregando seu filho pra morrer por mim. Quando condenado ao inferno a minha alma estava, o Senhor provou que me amavas, entregando a si mesmo pra salvar a mim. Nada, é uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. Sem ti é muito menos que nada, é uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Quero convidar aqui o pastor Marlúcio, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Mas antes dele usar aqui o microfone, coloca o seu despertador, despertar às 5 horas da manhã, para a gente orar de madrugada. A Bíblia fala que os que me procuram de madrugada me acharão, tá? Bom, para a gente ganhar dinheiro, a gente levanta até 3 horas da manhã, não é? Tudo. Vamos orar, buscar a presença do Senhor, que vai dar tudo certo. Amém? Pastor, ministra a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na casa de Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós estamos aí alguns dias lidando com a carta aos Romanos. Estivemos com os jovens lá no pastor Valdoir falando sobre a carta aos Romanos. Estamos nos organizando para começar a falar a respeito dessa carta também ali na Vila 2000. E aí, quando o pastor falou para a gente ministrar aqui, eu não quis sair fora do que eu já estava estudando. Portanto, eu creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Amém? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós oramos, não? Está de joelho, você ora, por favor, pastor? Meu Deus e meu Pai, venha abençoar teu servo que vai ministrar a sua palavra, e que teu Espírito Santo seja a inspiração. Nós estamos aqui com a nossa mente, nosso coração aberto para ouvir a sua palavra. Fala conosco não do jeito que queremos, mas do jeito que precisamos. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece o que precisamos, e nesse momento está as nossas vidas ao seu dispor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a compreender este texto nesta noite. Romanos 12, 1 e 2. É um texto que traz muita coisa embutido aqui nessas poucas palavras. E por certo que Deus irá nos ajudar a estudar isso aqui nesta noite, pelo menos um pouco disso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e ela tem as suas divisões, as suas partes.
E no capítulo 12 por diante são as aplicações práticas, diante do que foi ensinado, como é que o ser humano deve se comportar. E o apóstolo Paulo começa o texto que nós lemos dizendo: rogo-vos. Rogo quem? O apóstolo Paulo está rogando, está pedindo, está suplicando, pedindo que os cristãos ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo a Deus, se entreguem completamente a Deus. Quando ele fala de corpos aqui, ele está falando de tudo que nós somos neste mundo aqui. Tudo que nós vivemos, todas as experiências que temos aqui por meio do corpo, devem ser sujeitas, devem ser dominadas, como que algemadas e entregues a Deus. Agora, quem está rogando? Qual era a legalidade, qual era a autoridade deste homem que está rogando para que nós façamos isso? Esse é o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. E Saulo era um homem extraordinário à sua época. Saulo era um homem extremamente letrado. Saulo era poliglota, falava várias línguas. Saulo tinha mais de uma cidadania. Saulo era hebreu de hebreus, mas também era cidadão romano, que era o império que dominava o mundo da sua época. Ele era nascido filho de hebreus, porém nascido em Tarso. Portanto, de filiação dos seus pais, ele era legitimamente hebreu, mas do local de nascimento ele era legitimamente cidadão romano. Paulo estudou e foi ensinado pelo maior mestre da sua época, Gamaliel. Gamaliel era neto de um rabino muito famoso chamado Hilel, e Gamaliel aprende aos pés do seu avô, se torna o rabino mais extraordinário da sua geração, e Paulo aprende aos pés de Gamaliel. E agora Paulo, já na sua idade adulta, ele é um homem que cooperava com a lei, e era zeloso pela lei, e era alguém extremamente dedicado e intenso no serviço à lei. De modo que Saulo era uma das maiores promessas de liderança para o judaísmo da época. Paulo era uma das lideranças mais proeminentes que iria, certamente, o apóstolo Paulo, ainda sendo Saulo, se a sua vida não tivesse sido mudada por Deus, os nobres de Jerusalém iriam concorrer para pôr os seus filhos para estudarem com Saulo de Tarso. Os príncipes de Jerusalém iriam disputar uma vaga para pôr os seus filhos aos pés de Saulo de Tarso. Saulo era um homem que tinha muito mais do que eu e você temos, de prestígio, de respeito, de potencial. Esse era Saulo de Tarso. E esse homem tem alguma autoridade para nos rogar que a gente abra mão da vida, ou que a gente entregue a vida como sacrifício vivo a Deus? O texto que nós lemos aqui disse isso. Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: eu considerei tudo como esterco, lixo, por amor a Cristo. Saulo de Tarso tinha um potencial muito grande. Saulo de Tarso era o homem mais extraordinário da sua época, ainda chegando, ainda crescendo, mas era uma das maiores promessas de liderança para o judaísmo. Mas Deus estava tratando com ele. E cada vez que Saulo de Tarso desafiava um cristão, ameaçava um cristão e dizia assim: nega a fé, senão eu te mato. E aquele cristão dizia assim: eu não posso negar. Saulo de Tarso estava sendo tratado, estava sendo desafiado por Deus, e ele não conseguia aceitar a ideia de que esse Jesus, que ele considerava alguém que era um tropeço, que profanou a lei de Moisés, era mais amado do que a própria vida pelas pessoas. Deus estava tratando com Saulo, até o dia que na estrada de Damasco, Saulo respirando ameaça contra os cristãos, porque ele já não suportava mais a ideia de os cristãos amarem mais a Jesus do que a sua própria vida, quando ele, Saulo, entendia que Jesus era um perturbador. E ele vai, e ele encontra com Jesus na estrada, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, eu estou te domando, Saulo. Não adianta você se irritar, você se irar, não tem como você fugir, não tem como você correr, não tem como você me enfrentar, Saulo.
Naquele dia, Saulo é mudado. Saulo se converte. E Saulo agora já não dá mais valor a tudo que ele estudou, a tudo que ele era, ou ao prestígio que ele tinha perante a comunidade judaica. Ele abandona o seu nome hebraico, adota para si um nome romano. Ele agora, ele é gentil, ele é o apóstolo dos gentios. E ele considera tudo que ele tinha como lixo, como esterco. E Saulo de Tarso, que era uma das lideranças mais respeitadas e que mais prometia para se despontar como o maior líder do judaísmo, agora ele se torna escória da sociedade. Ou você pensa que o Paulo que nós admiramos hoje, que nós estudamos, foi honrado na sua época? Não. Ele se torna a escória. Ele se torna alguém detestável. Ele agora é apedrejado, ele agora é espancado, ele agora é afugentado, ele agora é perseguido, ele agora é preso. Ele agora é alguém odioso aos olhos da sociedade. O homem que tinha tudo para se tornar uma das maiores lideranças, o homem que tinha tudo para se tornar um dos maiores mestres em Israel, ele, de livre vontade, despreza todo esse prestígio. E diz ele que era melhor a excelência do conhecimento de Cristo do que qualquer prestígio. É esse homem que está aqui na carta aos Romanos dizendo: eu rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos, as vossas vidas, que abram mão de tudo que vocês são, de tudo que vocês têm, de todo o prestígio ou de qualquer coisa na vida aqui, e se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então sim, esse homem tem autoridade para nos fazer esse pedido. Sim, esse homem tem autoridade, de maneira que esse pedido encarecido dele é para nós uma ordem. É uma ordem, tal a sua autoridade e o seu exemplo. Rogo-vos, pois. O que é o pois? Rogo-vos, irmãos, diante de tudo que eu já vos disse nesta carta. Rogo-vos, pois. Ou portanto, rogo-vos em algumas traduções. Diante do que eu já vos disse, eu quero vos fazer um pedido. E o que ele já tinha dito? Primeiro ele vai começar a carta para convencer os romanos e nós aqui hoje de que todos nós somos terrivelmente perdidos e pecadores diante de um Deus santo. Terrivelmente perdidos, eu e você. Ah, mas eu sou salvo em Cristo. Sim, nós somos salvos em Cristo. Mas quando Paulo começa a falar das nossas obras, olhando para as nossas obras, nós somos terrivelmente perdidos diante de Deus. A ponto de ele dizer assim: não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Todos a uma se extraviaram. E ele diz assim: não tem um sequer. Quando nós olhamos para as nossas obras, todos nós nos tornamos miseráveis e igualmente detestáveis diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 1 a 3. A primeira parte da carta aos Romanos é para nos mostrar que nós somos irremediavelmente condenados pelas nossas obras. Então, irmãos, diante disso eu quero fazer um pedido a vocês. A vossa natureza é pecadora. A vossa natureza nunca vai acertar. A sua natureza terrena nunca vai agradar a Deus. Então eu vou fazer um pedido para vocês: domina ela, manieta ela, algema ela e entrega ela a Deus. Ela não vai acertar. A sua vontade, a minha vontade não vai produzir coisas boas. O seu querer não vai fazer o que é certo. O que você é essencialmente como ser humano não pode agradar a Deus. Ele diz isso em Romanos 8. A minha natureza humana não pode agradar a Deus. Ainda que ela quisesse, ela não pode. Ela está caída, ela está corrompida pelo pecado. Jesus diz que quem esbarra em um mandamento da lei quebrou toda a lei. Aí eu pergunto: quem é que nunca esbarrou em um mandamento da lei? Nós pecamos por ação,
Nós pecamos por omissão, nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos. E alguém fez um cálculo que eu achei interessante. Digamos que você não erre por ação, digamos que você não erre por palavras, digamos que você não erre por omissão, digamos que a psicologia chega a dizer que um ser humano passa pela sua mente 10.000 pensamentos em média. E alguém fez a conta, digamos que durante um dia, de 10.000 pensamentos, você pensou 3 coisas erradas. Em um ano, 1.000 pecados, vamos pegar por baixo. Em 32 anos que eu tenho, 32.000 pecados. Jesus disse, quem esbarrar em um só mandamento, quebrou toda a lei. Falamos com os jovens ali há alguns dias atrás. Se você vai preparar um omelete, alguém citou esse exemplo, eu achei extraordinário. Você quebra 9 ovos em uma vasilha e são 9 ovos bons. Mas o 10º ovo está podre. Você prepara o omelete e come 90% dele porque 90% dos ovos estão bons? Ou todo aquele material é rejeitado e se torna repugnante? Assim somos nós diante de Deus pelas nossas obras. Nós não somos bons. Jesus disse, nós somos maus. Nós, mediante as nossas obras, estamos condenados diante de Deus. Eu não estou falando de quem está lá na rua. Não, todos nós. Você é ser humano. Então, mediante as suas obras, se não fosse o sacrifício de Cristo, você estava irremediavelmente condenado. Se você for olhar para as suas obras, para as suas práticas, você está perdido. Aí Paulo disse, irmãos, diante disso eu quero vos pedir. A sua natureza não tem conserto. Fazer o que você quer não vai dar certo. Se você fazer a sua vontade, você vai fracassar, você vai desagradar a Deus, você vai ser condenado. Então entrega os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Renda-se a Ele. E deixa Ele te guiar. E deixa Ele fazer o seu querer. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, irmãos, mediante a tudo isso que eu já vos tenho dito. E é isso que ele nos diz em Romanos 3, versículos 10 a 12. Olha o que está lá. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você diz, ei, peraí, mas eu sou servo de Deus. Sim, Paulo está olhando mediante as obras. E os seus poucos pecados, que sejam poucos, te condena e te coloca nessa condição. Aí ele vai dizer assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ei, eu não derramo sangue. Jesus disse que aquele que odeia o seu irmão é homicida. E a lista é grande. Aí Paulo diz, irmãos, diante dessa realidade eu quero vos pedir, sacrifique a sua natureza e a sua vontade, o seu querer, senão você não vai acertar. Ofereça como sacrifício. Aí ele continua dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, eu quero rogar a vocês, diante de tudo que já foi dito, da condição pecaminosa que nós vivemos, e diante da impossibilidade de vocês conseguir fazer o que é certo e cumprir a lei, e diante das misericórdias de Deus, que apesar de você ser pecador, de você ser irremediável, Deus te justificar em Cristo Jesus, eu quero vos pedir. Entende que o apóstolo Paulo está partindo aqui do que ele já ensinou aos romanos? E se ele ensina até o capítulo 3 que todo mundo é irremediavelmente pecador e que já está condenado pelas suas obras, do capítulo 4 em diante ele vai ensinar a justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E se no capítulo 3, o versículo 23,
Ele diz: todos pecaram, estão longe da glória de Deus, banidos da presença de Deus. Ele vai dizer no 24, dizendo assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça em Cristo Jesus. Então, irmãos, se vocês estão terrivelmente perdidos pelas suas obras, e apesar de vocês não terem nada de bom para oferecer, e apesar de vocês serem detestáveis aos olhos de Deus, mais do que ovos perdidos em uma vasilha, pelas suas obras pecadoras, eu quero vos pedir que vocês se rendam a Ele. Você entende o tamanho da soberba quando nós queremos fazer o que nós pensamos, ou o que nós achamos, ou fazer a nossa vontade, como se nós tivéssemos algum mérito, alguma razão diante de Deus? O apóstolo Paulo está aqui tentando convencer aquelas pessoas de que a situação deles era muito mais delicada do que eles pensavam. A situação deles era gravíssima e eles deviam se comportar como tal, como alguém que estava recebendo um favor extraordinário. Nós vivemos dias de uma graça barata, a graça que perdoa o pecado. Não é essa a graça que Cristo nos ensinou. A graça que Cristo nos ensinou perdoa o pecador. Mas nós vivemos dias de uma graça barata, onde se perdoa o pecado e faz algo e diz: não, isso aqui não tem nada não, perdoando o pecado. Não, a graça de Cristo perdoa o pecador. O seu pecado é grave, é detestável diante de Deus, é digno de morte, mas Deus em Cristo Jesus, por amor e por misericórdia, te perdoa. Essa é a graça que Cristo ensinou. É a graça que perdoa o pecador. Então, irmãos, mediante a tudo que eu já vos ensinei, da vossa condição perdida diante de Deus, e da misericórdia tão grande de Deus para convosco, eu vos peço que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um paralelo com o culto, com a cerimônia da lei do Velho Testamento. Apresenteis é termo religioso da época, porque as pessoas apresentavam a sua oferta, um animal para ser sacrificado. Sacrifício, termo religioso. E a oferta que era levada ao sacerdote para ser sacrificada, ela era levada pés e mãos atadas, era entregue ao sacerdote. E uma vez entregue, o ofertante não dizia para o sacerdote como fazer com aquela oferta. O sacerdote era quem decidia, era o sacerdote, era quem sabia como fazer. Muito menos o ofertante a tomava de volta para si, não. Estava entregue, estava dominado, estava sobre o altar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou a sua vida, ou tudo o que você é, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou que é o vosso culto espiritual. O racional aí não fala só de intelecto, a palavra tem dois entendimentos. Fala de intelecto, mas fala também de espírito, de todas essas faculdades do ser humano. E ele está dizendo: olha, o culto público não tem validade nenhuma se a sua vida não está sendo entregue a Deus. Se ao sair da igreja você é um murmurador, se ao sair da igreja você é um enganador, se ao sair da igreja você maltrata o seu irmão, ele está dizendo: olha, é esse sacrifício que valida o culto público, que você se reúne, que você levanta a mão, que você fala glória a Deus, que você canta. É esse sacrifício diário de vida que valida esse sacrifício público, esse culto. De maneira que, se não tem esse sacrifício diário, o culto não tem validade, não tem valor diante de Deus, perde-se o tempo. Porque não é a aparência, ou não é o que se vê em público, é o que nós somos. Então eu rogo-vos, irmãos, que para que vocês não venham perder o tempo de vocês, para que vocês não venham pensar estar fazendo bem e serem reprovados, então façam direito. Entregue tudo o que você é a Deus.
Falta alguma coisa para entregar aí? Tem alguma área da vida que você ainda faz do jeito que você quer? Tem alguma área da vida que você faz do jeito que você pensa? Tem alguma área da sua vida que a Bíblia confronta, mas você segue do seu jeito? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Como fazer isso? Como oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Obedecendo o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Paulo está aqui apresentando 2 caminhos, como toda a Escritura apresenta. Um caminho é você fazer a sua vontade, você seguir o seu querer, você se entregar à sua natureza e ser reprovado por Deus, porque não tem nenhuma possibilidade dessa natureza agradar a Deus. É você se conformar a este mundo, é o natural. O outro caminho é você dominar a sua natureza e rendê-la a Deus, e viver para Ele da maneira que Ele quer, e ser recebido por Deus. 2 verdades aqui: ou você domina a sua natureza e oferece ela em sacrifício a Deus, ou a sua natureza te domina e te oferece no altar do Deus deste século. Ou a sua natureza te domina e te leva e te oferece como sacrifício ao Deus deste século. Essa é uma realidade. Ou eu domino a minha natureza com a ajuda do Espírito Santo, ou eu me transformo pelo que eu ouço, pelo que eu aprendo, pelo que o Espírito de Deus me ensina por meio da palavra. Domino a minha natureza e ofereço ela em sacrifício e coloco ela dominada no altar de Deus. Ou a minha natureza vai me dominar, vai me levar para longe de Deus e sacrificará a minha alma. É sério isso, né? É a realidade que está exposta aqui. 2 caminhos: ou você domina a sua natureza e leva ela cativa a Deus, ou ela te domina e te leva cativo ao Deus deste século. E o próprio Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Estão dominados pela sua natureza. E nós vivemos tempo que tem muita gente escorada na sua natureza, como se isso fosse justificativa para não mudar. Essa é a minha natureza, esse é o meu jeito, eu sou assim. Você é assim. E Cristo quer que você se transforme. Não vos conformeis com este mundo aqui, não está falando no sentido de fiquem irados com o pecado, não se conforme, não aceite o pecado, não. Conformar, essa palavra tem na sua composição a palavra forma. Não se encaixe na forma do mundo, não se encaixe no padrão do mundo. O salmista, quando escreve o Salmo 1, ele está falando a mesma coisa, quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não faz aquilo que os ímpios fazem e aquilo que os ímpios aprovam, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, ou seja, não está conformado ou não está no mesmo padrão, no mesmo modelo que o mundo. É assim que a gente oferece o corpo como sacrifício vivo, é fazendo o oposto do mundo, é sendo diferente do mundo. Como é que o mundo fala? Eu falo diferente. Como é que o mundo veste? Eu visto diferente. Como é que o mundo age? Eu ajo diferente. Porque se eu for do mesmo padrão do mundo, Deus não vai condenar o mundo e me salvar. Isso é uma questão lógica, de justiça. E o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis. Por quê? Por quê? Primeiro, porque a
As misericórdias de Deus são grandes para conosco. Essa é a primeira razão para nós não nos conformarmos com este mundo. É o amor de Deus para com alguém que estava perdido, irremediavelmente condenado. Mas Deus amou, não tinha nada para oferecer, mas Deus justificou. E nós não temos tempo para falar a justificação, mas ela é tão extraordinária. Porque a justificação não é apenas perdão de pecados. Perdão é alguém inocentar alguém do seu pecado, mas na justificação, Deus em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados, lança para longe de nós os nossos pecados e acredita a nós e coloca na nossa conta a justiça de Cristo. Nós não apenas temos a nossa dívida paga, como é colocado em nossa conta um saldo infinito. E agora por diante eu estou justificado. E quantas vezes eu pecar e recorrer ao sacrifício de Cristo, eu tenho um saldo, eu sou perdoado. Isso é justificação. Então a primeira razão para nós não nos conformar é o amor de Deus para conosco. E a segunda é a ira de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, porque está lá no capítulo 1, versículo 17, 18. A ira de Deus se revela do céu contra o padrão de vida deste mundo. Então, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, porque a ira de Deus se revela do céu contra este padrão. E se você se conformar a esse padrão, você é alvo da ira de Deus. Deus não vai lançar sua ira contra o mundo e de repente lá no meio tem alguém que ostenta um título de cristão, mas está no mesmo padrão, está na mesma forma, e Deus vai desviar a sua ira. Não. Se eu estiver no mesmo padrão, se eu estiver na mesma forma, eu sou alvo da ira de Deus. Então o apóstolo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Glória a Deus. Agora, o mundo é a forma que está sendo condenada. O padrão do mundo é a forma que está sendo reprovada, é o modelo que está sendo reprovado. E que o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que estiver enquadrado nele é alvo da ira de Deus. E aí fica a pergunta: você está nessa forma, sim ou não? Você está no mundo? Estamos. Estamos. E o que fazer então? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo: olha, a sua natureza humana, logicamente, está falando de natureza, então é o natural, desde que o homem pecou, é caber, é encaixar perfeitamente no padrão do mundo. E o caminho que você tem que fazer não é se conformar e não é ficar lá, é o inverso. É transformar-se, é ir saindo desse padrão mundano e ir se adequando ao nosso modelo, que é Cristo. Esse é o nosso papel. E isso é o processo chamado santificação. A justificação é um ato legal, imediato. Eu levantei a minha mão, eu confessei a Cristo como Salvador, eu estou justificado diante de Deus. Estou salvo em Cristo. Não há lá mais nenhuma condenação contra mim. É imediato, está justificado. A santificação é um processo do dia a dia. Lá na minha ficha perante Deus não está mais condenado, está justificado. E o que eu faço agora? Eu luto com todas as minhas forças para chegar o mais perto possível do que Deus disse a meu respeito: justo, justificado. Eu luto com todas as minhas forças para chegar o mais perto possível do que está lá no céu diante de Deus. Lá Deus está dizendo: pelo que Cristo fez por mim, Deus coloca na minha ficha justificado. Então agora eu luto para que as minhas práticas venham corresponder o mais próximo possível do que Deus diz ao meu respeito. Santificação. Transformai-vos. Note o que o apóstolo está dizendo. Transformai-vos. Ele atribui a nós essa ação. É claro que é o Espírito Santo quem faz esse papel, quem possibilita. Mas se eu não permitir que a palavra entre, se eu não permitir que a palavra me quebrante, eu não vou ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Ele está dizendo: olha, eu vos ensinei coisas novas, eu vos expus todo o Evangelho, a vossa mente foi renovada por tudo que eu vos ensinei. Agora vivam isso, transformem a conduta de vocês, pelo que vocês aprenderam, pela novidade que vocês receberam, que não é novidade no sentido de coisas novas, mas vocês não conheciam as verdades do Evangelho. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É por isso que o apóstolo escreve, o mesmo apóstolo em 1 Coríntios capítulos 5 e 7, e ele diz algo que parece ser um paradoxo, que parece contradizer, porque ele diz assim: lançai fora o velho fermento, o fermento aqui como símbolo de impureza, o que contamina. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Como assim? Lançai fora o velho fermento, lançai fora o fermento, como vocês são de fato sem fermento. O Paulo está dizendo isso que eu acabei de dizer. Se vocês lá no tribunal de Deus são considerados justos, então vivam de modo justo, lançai fora as impurezas, porque lá vocês são declarados justos. Então viva de acordo, santifiquem-se, transformem-se, cresçam na graça, cresçam no conhecimento, mude de vida. Se não há mudança, você está dando testemunho público de que você não foi justificado, ou de que você não verdadeiramente não confessou a Cristo como Salvador e não recebeu a justificação. Porque uma vez justificado, eu entro no processo da santificação. Transformai-vos. Transformai-vos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diante de tudo que eu já disse que vocês eram e que Deus fez por vocês, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ouve, entende, aprende, pratica. Renovação de mente é aprendizado da palavra. A mente é renovada, as velhas práticas precisam ser deixadas para trás. Mas nós vivemos dias que nós temos dificuldades com esse processo. A gente ouve, a gente entende, mas a gente continua a mesma vida. Não é verdade? Qual é o resultado de tudo isso? Qual é a consequência lógica daquele que decidir subjugar a sua natureza, que decidir abandonar os pecados, seja por palavras? Deus, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Mas agora nós estamos justificados em Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo nós recebemos perdão dessas palavras, mas agora eu preciso passar a deixar isso para trás. E assim todos os pecados. E qual é o resultado disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está uma questão extraordinária. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muita gente faz essa pergunta. Os pastores às vezes ouvem isso: eu não entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o propósito de Deus. Não é assim. Não é assim. Eu me rendo, eu me entrego, eu confio, e Ele então vai me conduzindo pela sua vontade. A gente não gosta assim, a gente quer saber. Eu ouvi um determinado pastor dizer, contando a experiência, que uma certa vez em São Paulo ele entrou no táxi, o taxista disse: para onde, senhor? Ele disse: vai andando aí que eu vou te falando. Ele andou: vira aí, vira ali. E o homem foi ficando agoniado: senhor, para onde? Não, pode ir andando que eu vou te falando. Nós não gostamos da ideia de ser conduzido sem saber para onde nós estamos indo. Mas com Deus só funciona assim. Eu me rendo, eu me entrego, eu abro mão do meu querer, eu abro mão da minha vontade. É por meio da fé que a salvação vem. É por meio de eu acreditar, em confiar, em entregar nas mãos dele. Esse é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. É por meio da fé.
É pela graça, mas o meio é a fé. Eu entrego. Então não existe um meio de você conhecer a vontade de Deus se não for por este processo. Quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Quer experimentar essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita? O perfeito no verbo grego é o sentido de ser completo, de não faltar nada, a sensação de realização, de completude. Quer experimentar? É preciso passar por este processo. É preciso confiar, é preciso se render, é preciso entregar. É preciso sacrificar a sua vontade, o seu querer. É preciso morrer. Paulo defende isso em Romanos 6. É preciso andar com a certidão de óbito no bolso. Eu não sou mais aquele morreu. Eu sou nova criatura. Aí Paulo diz assim: você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus tem a ver com relacionamento com Ele. A grande vontade de Deus, quase tudo fala de relacionamento. Relacionamento com Ele. E quando eu entro por esse processo, eu consigo me relacionar bem com Deus. E isso é o que Deus tem de melhor para nós nessa vida aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu troquei tudo, eu considerei tudo como lixo para experimentar a plenitude do conhecimento de Cristo, para me relacionar com Ele, para mim ter experiências com Ele, para mim experimentar a vontade dEle. Essa é a grande vontade de Deus para a sua vida. Relacionamento. Aí a gente rejeita o conhecimento. Aí a gente não quer ouvir um estudo, a gente não quer estudar, a gente não quer ler. E o que acontece? A mente não é renovada. A gente não muda de vida. E a gente não experimenta a vontade de Deus. Aí as pessoas ficam dentro da igreja vivendo uma vida medíocre. Algumas chegam à conclusão de que não vale a pena ser crente. Não faz sentido. De fato não faz. Se não for para viver a plenitude do Evangelho, não faz. Que sentido faz? Se não for para ter relacionamento com Deus, não faz. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Essa é a vontade de Deus. É preciso passar pelo processo. É preciso se entregar. É preciso morrer. Então quem é o que está vivendo para Deus? Quem é o que se entregou como sacrifício vivo? É o que morreu. É o que já não faz mais o que quer, o que pensa, o que acha. É o que vive para fazer a vontade de outro. E é isso que o apóstolo diz na sua apresentação no versículo 1 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Paulo, servo. Servo ali não é diáconos no original grego, é doulos. É o sentido de uma ferramenta, de alguém que não tem vida, que não tem direito, que não tem razão, que simplesmente está ali para servir a outro. Isso é vida cristã. Mas aí você e eu olhamos para isso e dizemos: isso não parece bom. Isso não parece fazer sentido. Isso não parece ser agradável. Parece que é mais agradável eu fazer o que eu quero. Parece que é mais agradável eu fazer a minha vontade. E as pessoas vão se afundando. Se afundando. Mesmo dentro das igrejas. E elas não percebem que só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É preciso acreditar. É preciso confiar que sim, se eu abandonar tudo e me submeter à vontade de Deus, é a melhor opção para a minha vida. Não é só porque é o certo, é porque é o melhor para mim. É o melhor para mim. Obedecer a Deus não é só porque é certo, não é por medo do inferno, não. É porque nós amamos a Ele e é o melhor para nós. E para nós concluirmos, o apóstolo Paulo que nos faz esse rogo, esse pedido encarecido,
Se você ler a segunda carta a Timóteo, ele vai terminar a sua vida de uma forma melancólica aos olhos humanos. Melancólica. Ele vai escrever a Timóteo dizendo que está sozinho, abandonado por todos. Ele está em uma prisão romana, em uma masmorra, onde as pessoas saíam de lá para serem condenados à morte, para serem crucificados, decapitados. Ou alguns que saíam com vida, saíam de lá leprosos, porque a lepra reinava naquela prisão, diz a história. Estava sozinho, não tinha nada. Ele escreve e diz: Timóteo, traz para mim os livros, e traz para mim a capa. Era tempo de frio, estava em uma masmorra, passando frio, já velho, alguma idade já avançada, não muito velho, mas já de idade avançada, já um senhor, condenado à morte, sabia que dali sairia para ser decapitado. Demas, amando o presente século, me abandonou. Fulano foi para tal lugar, ciclano para tal lugar. No meu julgamento, na minha defesa, ninguém me defendeu. Não tinha ninguém a meu favor. Era eu contra o resto. Ele escreveu a Timóteo. Mas ele diz assim: mas Deus me assistiu. Mas Deus esteve comigo. E aí é a nossa escolha. Nós temos o que nós queremos, fazemos a nossa vontade, ou nós temos a companhia de Deus e a segurança do Senhor do universo ao nosso lado, nos assistindo. Pensa que Paulo estava triste, arrependido? Não, ele vai continuar dizendo: eu agora já estou sendo oferecido por libação, estou sendo sacrificado. Resta para mim a coroa da justiça, a qual o reto juiz a reservou para mim, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aos olhos humanos, a vontade do homem é melhor. Aos olhos humanos, seguir a nossa natureza é melhor. Cabe a mim e a você crer e pela fé entender que só existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita, e esta é a vontade de Deus. Fora disso não há salvação. Fora disso não há justificação. É por isso que o apóstolo roga encarecidamente, implora, porque ele entendia o que talvez muitos dos romanos não entendiam, que a alma deles estava em perigo, e que eles estavam correndo o risco de serem condenados ao inferno. E é por isso que ele roga encarecidamente. E não só aos romanos, ele roga a mim e a você hoje. Ele diz nessa carta aos romanos que muitas vezes ele tentou ir até Roma, mas ele foi impedido. Por que ele foi impedido? Porque se ele fosse, ele não tinha escrito, ele tinha falado aos romanos. O Espírito queria que Paulo escrevesse, porque não era só para os romanos, era para mim e para você também. Era para mim e para você. E a voz do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ecoa hoje. Eu rogo-vos, irmãos, eu vos imploro, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque qualquer outra escolha que vocês fizerem vão resultar em condenação. Porque a menos que vocês neguem a si mesmos e entreguem a sua natureza dominada, sacrificada a Deus, vocês não serão aceitos por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu oro a Ti neste momento, meu Deus, diante da Tua palavra. Eu creio, meu Deus, profundamente que o Teu Santo Espírito nos trouxe renovo no nosso entendimento e na nossa mente nesta noite. E o que eu Te peço, meu Deus, é que o Senhor nos dê a graça de vivermos essas verdades,
e de nos transformarmos de acordo com as verdades que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia. E que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a entender e a acreditar que não é possível ser aceito por Deus, a menos que nós neguemos a nós mesmos e aceitamos o fruto do Espírito ser gerado em nós, e aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso favor, e entendamos que as nossas obras são trapo de imundício diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus eu rogo a Ti, nos ajude, nos dê a capacidade de compreender e de acreditar que nós dependemos de Ti, que nós precisamos nos submeter à Tua vontade para alcançarmos de Ti a aprovação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra abençoada. Aleluia. Irmãos, no final aqui nós vamos orar o pastor Aderlan, né? O filho e a esposa estão enfermos, e vamos orar por eles. Tem mais alguém aqui no nosso meio que tem um pedido de oração? Levanta a mão. Sim. Tem alguém que quer por esse culto? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, o Senhor, por essa rica oportunidade, por ouvirmos aqui a sua palavra, e o Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa. Chega o momento da gente ir para nossa casa, despede-nos em paz. Oramos também por essas pessoas que estão enfermas. Te peço, Senhor, pela família do pastor Aderlan e muitos outros que encontram enfermos, estão acamados, outros estão no leito dos hospitais. Nós apresentamos eles nas tuas mãos e te pedimos que o seu poder sarador venha tocá-los nesse momento. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Antes das bênçãos apostólicas, estou lembrando aqui de alguma coisa. O resultado da nossa oferta da Santa Ceia, com o destino de comprar os vidros das 3 congregações, setor Ouro Branco, Ecoparque e setor Aeroporto. Os vidros ia ficar em torno de 20 a 22 mil reais, e a nossa oferta deu mais de 16 mil para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Isso é muito bom.